Existem versículos e capítulos bíblicos, ou frases, declarações na Bíblia, que, se lidas superficialmente, não podem ser percebidas em sua profundidade. Nós lemos um texto como esse, e nós vemos aqui o cenário da cruz de Cristo. E Jesus já tinha passado por um suplício inédito, eu disse isso no domingo passado, ou retrasado. Jesus havia sofrido de maneira inédita, e não porque ninguém havia sofrido morte de cruz. Outras pessoas já haviam sido crucificadas, era o padrão, o método romano, para matar a pessoa de maneira dolorosa, para infligir dor, tortura sobre alguém. A morte de Jesus não é inédita porque foi a primeira, a morte de Jesus é inédita porque foi a primeira com implicações eternas. Os outros que morreram antes não trouxeram ao mundo o que Jesus trouxe, é apenas na cruz de Cristo e na morte substitutiva de Jesus que nós encontramos perdão e misericórdia para todo aquele que nele crê. Você crê? Então serve para você também. E nós falamos a respeito desse posicionamento de Jesus e eu gostaria que você refletisse a respeito disso. Nós lemos esse texto e vimos o apóstolo João dizendo o seguinte: olha, estavam ali perto da cruz de Cristo Maria, mulher de Clopas, que era sua tia, e Maria Madalena. Então Jesus olhou para João e disse: eis a tua mãe, e olhou para Maria e disse: eis o teu filho. Acontece que é o seguinte, João não era filho de Maria, e tampouco Maria era mãe de João. Jesus está fazendo uma afirmação ali que podia ser confundida com um anuviamento da mente por conta das dores, mas não era isso, não se tratava disso. Jesus não estava entorpecido pelas suas feridas, Jesus estava sendo intencional, ele estava dando um recado para Maria e um recado para João. E essa frase não pode ser considerada menos importante do que todas as outras, porque Jesus havia sofrido, sido humilhado, sido torturado, acusado injustamente. As suas mãos e os seus pés haviam sido pregados por pregos na cruz, e na sua cabeça havia uma coroa de espinho, e todas as vezes que ele se movia para falar, ele tinha que fazer um esforço sobre-humano. Já haviam se passado 6 horas do início da tortura. Jesus já estava quase no ápice do que ele havia vindo para fazer. Então não é possível que alguém em uma cruz com pés e mãos martelados e uma coroa de espinho, cheia de chicotadas nas costas, fosse ficar gastando tempo com coisas que não se deve falar. Jesus não ia buscar tanta força para dizer nada com nada. Se Jesus disse, é porque, ou se ele tomou o tempo dele, usou do tempo dele para dizer: eis a tua mãe, eis o teu filho, é porque isso tem algum sentido, e é isso que nós vamos procurar nesse texto hoje, amém? E vou fazer isso no esforço hercúleo aqui de terminar rápido, vamos lá. E no primeiro domingo, no domingo de ceia, nós falamos a respeito de uma palavra de perdão. Jesus está na cruz, e ele se manifesta ou se mexe. A Bíblia vai dizer em Isaías que ele foi levado à cruz como uma ovelha muda. É levada pelos seus malfeitores, por aqueles que tosqueiam. Sabe que é, talvez você não saiba, sabe que é tosquear ou não? Difícil, né? Tosquear é arrancar o pelo. E é que tosquear hoje virou uma tarefa fácil, porque tem a maquininha de cabelo. Mas antes tosquear era feito com uma navalha, afiada em couro, era toda uma dificuldade. E os animais sofriam muito. E o que a Bíblia está dizendo é que Jesus, como uma ovelha perfeita, foi levado por aqueles que arrancariam o seu couro. Tosquear para nós é algo até bonitinho, porque parece que nós estamos falando de cortar o pelo e fazer um cobertor. Mas Isaías estava dizendo: olha, vão levar ele ao limite. Vão arrancar o seu couro, e é assim que ele vai chegar até a cruz. Cada chicotada que Jesus levou foi um martírio, porque nos chicotes que agrediram Jesus tinham pontas de ossos na ponta. Eles pegavam aquele couro, amarravam ossos como dentes e chicoteavam a pessoa, e cada vez que o chicote voltava, pedaços do corpo voltavam também. Não foi apenas chicotadas como nós vemos hoje, foi um suplício realmente, foi uma tortura, alguém que não merecia passar por isso. E a primeira palavra de Jesus, ou a primeira frase que Jesus declara na cruz, nós vimos isso no primeiro domingo, ele vai usar toda a sua força. Quando Jesus ia falar, ele precisava se inclinar à frente, precisava suspender o seu corpo, porque os seus órgãos estavam rebaixados,
e o sangue estava numa posição que ele não conseguia falar, já dentro do seu corpo água e sangue já haviam se misturado. Então cada vez que ele ia falar, ele tinha que se apoiar nos pregos dos pés e inclinar o corpo para frente, e isso, diante da medicina, é dito que deve causar uma dor lacinante. E a primeira oportunidade que Jesus tem, busca força, se apoia nos pregos centrais da cruz para dizer algo. Jesus vai abrir a boca. Imagina a expectativa daqueles que estavam lá. E a primeira palavra de Jesus é: Pai, perdoa eles. Jesus faz um esforço sobre-humano para dizer: Pai, não é uma questão de merecimento, eles são ignorantes e não entendem que diante deles está o Senhor dos Senhores. Pai, perdoa eles. Jesus busca força aonde não havia, nas suas feridas, nas suas chagas, na sua dor imensa. E eu sei que você tem dores, e eu sei que você tem problemas. Não? Mas nenhuma dor com toda certeza é parecida com essa. E do mesmo jeito, no meio de uma dor lacinante, fugaz, Jesus faz todo um esforço para dizer o seguinte: eu estou inclinado a perdoar vocês. Pai, perdoa eles. Esse é o pedido de Jesus na cruz. Pai, perdoa eles. Jesus intercede pelos que o crucificam, demonstrando graça e perdão, mesmo diante do sofrimento. O Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, dizia que Jesus foi aquele que morreu amando os seus inimigos. Foi o homem que morreu amando os seus malfeitores, dizendo: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E a segunda palavra de Jesus é uma palavra, se a primeira é uma palavra de perdão, vamos dizer palavra de perdão. Isso é só para te manter acordado. A segunda é uma palavra de salvação. Jesus emite uma sentença sobre um homem desprezível. E eu sei que nós podemos ser desprezíveis às vezes. Só eu? Eu sei que existem pecados que nós temos vergonha de dizer. Você já sentiu vergonha de falar um pecado seu para Deus na oração? Fala a verdade. Não dá vergonha? Você já falou: Deus, agora sim, agora eu estou transformado. O Senhor vai ver, daqui para frente a minha vida é diferente. E aí dá 15 minutos você está fazendo a mesma coisa que você disse que nunca mais faria. E aí você tem que voltar e orar de novo e dizer: Deus, sabe aquele negócio que eu disse há 15 minutos que nunca mais faria? Eu sei que o Senhor está vendo, então que seja feito à vontade. A gente tem vergonha de dizer. Existem pecados tão terríveis, tão maculantes, tão deteriorantes, que nós temos vergonha de falar alto, inclusive nas nossas orações. Mas aqui, nesse cenário, em Lucas 23:43, está um homem muito mais desprezível do que se podia imaginar. Quando nós dizemos que Jesus perdoou um ladrão na cruz, as pessoas logo imaginam que tinha um homem lá roubando galinha e cordeiro, e Jesus diz: coitado desse homem, vamos perdoá-lo. Mas a palavra ladrão no grego quer dizer assassino, insurgente, malfeitor, um criminoso recorrente. Aquele homem havia matado mais de uma pessoa, com toda certeza, e se insurgido contra o governo. Esse homem era realmente desprezível. E Jesus, na sua missão de mudar a história da humanidade, e ele mudou, haja visto o calendário. Quando nós vamos nos referir a Sócrates, nós dizemos: Sócrates viveu 1000 anos antes. Quando nós vamos falar de Agostinho, nós dizemos: ele viveu 400 anos depois. Foi isso que Jesus veio fazer, ele veio marcar, e mais do que marcar, ele veio mudar o rumo da história. E ele começa fazendo isso com alguém desprezível. Jesus vai inaugurar o céu, e imagina a expectativa dos anjos, os demônios olhando de fora, eu espero que não estejam no céu. Depois alguém vai ver as crianças, né? Todo mundo esperando, e a primeira pessoa que vai entrar no céu com Jesus de mãos dadas é um malfeitor. Um desgraçado. Um homem abandonado à margem da sociedade. Alguém que havia ferido pessoas. Alguém que, talvez na nossa avaliação, não merecesse para o céu. E aqui eu aprendo que não são as pessoas boas que vão para o céu, são as pessoas perdoadas. Se só as pessoas boas fossem para o céu, então nós teríamos aqui, desde o púlpito até embaixo, um grupo de condenados.
Afinal de contas, a gente insiste em dizer para nós mesmos que nós somos bons, mas de verdade, a gente não é tão bom assim. E essa mensagem de Cristo para aquele homem, ou essa segunda declaração, nos faz perceber algumas coisas. A primeira é que todos nós somos extremamente desprezíveis sem Jesus. No entanto, todos nós podemos e com certeza receberemos a chance de ser salvos se nos arrependermos e formos humildes o suficiente para dizer para Jesus: lembra de mim quando entrares no paraíso. E a resposta será: fique tranquilo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus é bom. E a terceira palavra, ou hoje a terceira frase, é uma palavra de amor. Se nós falamos sobre uma palavra de perdão, uma palavra de salvação, hoje nós falaremos de uma palavra de amor. Hoje vamos falar sobre alguns aspectos do amor de Jesus e como podemos e devemos replicar esse modelo. Existe um escritor americano, J.K. Smith, que diz o seguinte: você não é o que você sabe. Quer ver uma coisa? Quem sabe que pecado ofende a Deus? Levanta a mão. Quem sabe que se viver uma vida dissoluta de pecado vai para o inferno? Levanta a mão. E quem aqui parou de pecar por causa disso? Você não é o que você sabe. Se você fosse o que sabe, você não pecaria. Porque tudo que você precisa de informação já está disponível. Você sabe que a mentira é ruim, mas isso te impede de mentir? Você sabe que ter raiva e ter ódio é ruim, mas isso te impede de odiar? Não. Você não é o que aprende. Você não se transformou numa fórmula de Bhaskaras. Você é o que você ama. Vamos dizer isso: eu sou o que eu amo. E quando eu amo muito, eu acabo adorando. E quando eu adoro muito, eu acabo querendo parecer. Na medida em que eu amo Jesus, a minha relação com Jesus fica mais íntima e profunda, a ponto de a única vida que faz sentido é a vida que parece com Ele. Não basta saber que Jesus é amoroso, tem que replicar o modelo, entende? Não basta dizer que Jesus ama, é preciso amar. Não, esse foi o Renato Russo que disse. Né? As pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amar as pessoas. Não estou desmerecendo a genialidade dele, mas é preciso amar as pessoas como se houvesse amanhã sim, porque o amanhã virá. E essas pessoas que nós amamos hoje, com toda certeza serão importantes no nosso futuro amanhã. Jesus estava literalmente em uma missão que era difícil, vamos dizer isso, difícil, cansativa e dolorosa. E não era difícil, cansativa e dolorosa porque ele estava ficando velho. Hoje eu estava conversando com a minha mãe. Já conversou com alguém offline já? Você está ali, mas não está? Você está tão cansado que a pessoa está falando e você está só pensando: Jesus, se esse dia não acabar. Jesus acaba com o dia ou acaba comigo, um dos dois. Mas isso não é fruto de uma vida dolorosa, isso só é fruto de cansaço mesmo, e todas as pessoas passam por isso. Aos 20 anos eu tinha um vigor esplendoroso, coisa que eu não tenho mais. O tempo foi passando e quando nós dissemos que Jesus está numa missão difícil, cansativa e dolorosa, é porque de fato era uma missão difícil, morrer por cada um de nós. Era cansativa porque ele carregou o braço da sua cruz até a crucificação. E era literalmente dolorosa. Não era metaforicamente dolorosa. Jesus estava passando pela pior dor que o homem pode passar. E a primeira questão que vale lembrar é que tendemos a achar que nossas dores são piores. Nós sempre imaginamos que nós estamos passando pela pior dor do mundo, é ou não é? Hã? Quando alguém vai dizer para o outro: olha, eu estou com problema de coluna, a pessoa diz: e eu que tenho coluna e joelho? Aí fica um concurso de quem dói mais: e eu que tenho coluna, joelho, cabeça, ombro, joelho e pé. Você desligou? O problema é ligar, né? E agora, o Augusto faz falta, né? Vamos lá. E Jesus estava no alto da sua dor e mesmo assim se preocupando com cada um de nós. E a primeira questão que nós podemos lembrar é que, por enfatizarmos ou supervalorizarmos a nossa dor, nós tendemos a ser egoístas.
Toda vez que nós estamos com uma dor muito forte ou passando por um problema terrível, nós tendemos ao egoísmo. Nós tendemos a desprezar a dor alheia. Nós tendemos a focar em uma solução para os nossos problemas. E aí nós ficamos sem tempo para ajudar o outro no problema dele. Porque afinal de contas o nosso problema é muito terrível. Porque afinal de contas eu tenho justificativas para isso. Acho que foi o ano de 1965. Sabe quem, vocês conhecem os Amish ou não? Difícil também, Amish é maldade. Quem aqui nasceu nos anos 90? Uma igreja jovem, não? Tinha nos anos 90 uma aveia muito conhecida, aveia Quaker. Já viu isso ou não? Aí tinha um homem vestido estranho, ele era um Quaker, um Amish. Já viu aquele filme daquelas pessoas que vivem em fazendas, que não tem luz elétrica? Aquelas pessoas são religiosas, elas não fazem aquilo só por um movimento estético, não é Riachuelo Fashion Week, eles têm um propósito. A ideia deles é abnegar das coisas dessa vida para ficar mais próximo de Deus. Em 1965, um homem entrou numa escola Amish por puro preconceito e com uma AK-47 matou 17 crianças Amish. Então, o líder Amish da Califórnia convocou todos os Amish do país e todos aqueles que puderam vir do mundo. E eles chegaram numa quantidade exorbitante de pessoas. Todos eles se dirigiram à porta daquele homem. E aquele homem havia cometido suicídio depois daquele homicídio terrível. Seria difícil conviver com isso, né? E ele se matou, e quando aqueles Amish chegaram na porta, eles já sabiam disso. E a esposa daquele homem desceu desesperada. Então o líder Amish disse: calma, nós não viemos revidar. Nós viemos dizer que nós vamos cuidar da senhora. Nós vamos pagar a escola dos seus filhos. Nós vamos pagar a faculdade dos seus filhos. E vamos pagar todas as suas contas até você morrer. E o The Post publicou um dia depois: quem são eles? E a resposta dos Amish são: nós somos aqueles que acreditam em um Deus que ama e perdoa, um Deus que entrega o seu próprio filho, e se ele entregou o dele, e se precisava do meu, então eu digo amém. O que eu estou dizendo é que nós temos dores terríveis, mas com toda certeza, essa tendência ao egoísmo precisa ser extirpada do nosso coração. Não é porque você sofre que ninguém sofre, ou não é porque sua dor é ruim, que a dor de todo mundo pode ser ignorada ou negligenciada. Jesus está na cruz do Calvário aqui nesse episódio. Jesus está sofrendo, e então ele dá uma parada no seu sofrimento, e diz para Maria: mulher, eu não esqueci de você, eu tinha um plano elaborado para você, eis aí o teu filho. Eu não sei se você sabe, mas na cultura de Jesus, as mulheres viúvas não podiam simplesmente trabalhar. Aqui nesse texto, José já havia morrido, e Jesus, como filho mais velho, tinha obrigações com a sua mãe. Ele deveria agora manter Maria, ele devia pagar as contas do lar, ele devia ser o cuidador da sua mãe. E agora ele está morrendo, porque afinal de contas a missão dele era essa, era uma missão nobre, amém? Está vivo ainda, amém? Era uma missão divina, dada por Deus, afinal de contas ele era o próprio Deus encarnado, e ele vai à cruz do Calvário, e mesmo diante de uma missão tão nobre, tão bela, tão importante, ele estava mudando o mundo de fato, ele estava tornando o mundo um lugar melhor de fato, não era metaforicamente, era literalmente. Jesus estava derramando sobre nós, sobre todos nós, o seu perdão. Então, mesmo fazendo isso e passando por todas essas dores sem merecer, ele tirou um tempo do seu dia para dizer: Maria, mesmo me entregando, eu não esqueci de você. Eu treinei João uma vida inteira, ele andou comigo, caminhou comigo, aprendeu comigo, ouviu de mim, sentou comigo em dias, passou madrugadas a fio comigo. Então eis aí o teu filho, eu não vou te deixar sozinha. Eu programei a minha partida e programei como seria a sua vida. Eis aí o seu filho, esse é quem vai cuidar de você. Isso nos mostra que Jesus se importa com Maria, com as dores dela. E às vezes tudo que nós precisamos é nos importar ou parar para ouvir pessoas que sofrem.
E aqui eu aprendo uma lição para toda a família. A primeira lição é para as mães. Repita comigo: ser mãe é um chamado a sofrer. Um anjo aparece. Quem não é mãe não desanima não, calma. O anjo aparece para Maria e diz: olha, bem-aventurada és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Quem aqui já foi católico? Vou mandar você orar Ave Maria, se você não souber, hein? E aí Jesus diz: olha, esse é o Salvador do mundo. Então, Jesus demora 9 meses para nascer, e quando ele nasce, Maria vai apresentar ele no templo, e tem um homem chamado Simeão no templo. Ele pega Jesus nos braços, ergue Jesus e diz o seguinte: Senhor, despede o teu filho, eu, em paz, porque os meus olhos viram a salvação. E ele começa a dar um monte de profecia, e essa profecia é boa, hein? Jesus é a salvação, essa é boa. Todos nós queremos essa profecia. Então ele ora para Maria e diz: eu tenho uma profecia para você também. Um dia, uma espada atravessará a sua alma. Um dia, você pagará um preço terrível pela missão que você aceitou. Então agora imagine Jesus na cruz e a mãe dele, olhando e vendo aquilo. Era como uma espada atravessando a alma dele. Pregos atravessavam as mãos de Jesus. Uma coroa de espinho atravessava a sua cabeça. Mas uma espada atravessava a alma de Maria. Assistindo aquela injustiça. E ser mãe é um chamado a sofrer. Eu disse isso no domingo. Quando o filho nasce, a gente não dorme, a mãe não dorme porque ele chora. Quando ele cresce, se ele não é crente, a mãe não dorme porque não sabe onde ele está, miserável. Quando é crente, não dorme porque sabe onde ele está na igreja e não chega logo. Ser mãe é um chamado ao sofrimento. Mas também é um chamado a compreender com mais profundidade o amor de Deus. As mães, ou o afago da mãe, talvez seja o lugar mais próximo que um homem e uma mulher pode chegar do amor de Deus. Um amor incondicional, que está pronto a morrer e padecer. Ah, mas eu tenho a minha esposa. Eu sei, vai fazer com a tua esposa o que você faz com a tua mãe, que você vai ver. Rapidinho, toma uma bifa. Ser mãe é um chamado a sofrer. Quando Jesus olha para Maria e diz: eis aí o teu filho, ele está dizendo: eu tenho um plano de provisão para você. Eu cuidei de tudo, Maria, não vou te deixar sozinha, eu vou te deixar com alguém. Ele será responsável por você. E a Bíblia vai dizer que daquele dia em diante, João levou ela para casa e cuidou dela como um filho. João entendeu o recado: eis aí a tua mãe, cuida dela para mim. Quer ser meu amigo? Cuida das pessoas que interessam para mim. Quer ser amigo de Jesus, irmão? Quer ser amigo de Jesus? Então cuide das pessoas que interessam para Ele. Cuide da tua esposa, cuide do teu marido, cuide dos teus filhos, cuide dos teus pais, cuide daqueles que interessam para Ele. Cuide daqueles que Jesus ama, então você será de Jesus. Ser mãe é um chamado para sofrer. Jesus estava revelando o seu plano de provisão. Talvez Maria nem soubesse disso. Talvez Maria estivesse perdida em sua dor. E o que nós devemos nos perguntar, ou pergunte a si mesmo, quanto tempo você não pensa na dor de ninguém? Jesus parou para pensar na dor de Maria. Há quanto tempo você está vivendo como se o mundo só tivesse você e as suas dores? Ah, esse é o meu problema. Eu choro de dia e de noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é só você que tem problema. As pessoas têm problema. E existem centenas, milhares de pessoas que têm problemas piores que o seu. Se você acha que o seu problema é o pior, experimente entrar em um corredor de oncologia infantil. Na terça-feira eu fui visitar uma pessoa e eu tive que passar no corredor e vi as crianças ali fazendo tratamento de quimioterapia. E você sai de lá arrependido, triste com quem você é. Se você acha que a sua dor é a pior, experimente olhar para o lado. Existem pessoas sofrendo mais do que você, pode ter certeza. E Jesus para ver a dor de Maria, uma faca, uma espada atravessando a alma dela. Não deixe que a dificuldade visível anuvie os seus olhos. Jesus está no controle, mesmo quando somos incapazes de compreender os seus planos.
Maria não sabia, mas Jesus já tinha João para cuidar dela. Ser filho é um chamado à honra. Se ser mãe é um chamado ao sofrimento, ser pai é um chamado à morte. O homem que quer ser pai e não está pronto para morrer, é um garoto, fracassou, não merece ser chamado de pai. Ser pai é um chamado a obliterar a sua vida, os seus desejos e suas vontades, para que outro seja feliz. E mais do que isso, ser pai é gostar de tudo isso. Ser pai é fazer tudo isso e ainda ficar feliz. Esses dias, a escola do Natanael trocou os uniformes e eu fui o primeiro a comprar, e aí a escola mandou um brinde para ele, ele veio todo feliz com a camiseta nova da escola. Ele não faz a menor ideia de quanto custa a camiseta, ele não faz a menor ideia do esforço que precisa, ele não sabe nem quanto é que é a prestação, mas ele parou assim, abraçou e falou: essa aqui é bem melhor. E mesmo sabendo de todo o gasto e despesa, eu ainda fico feliz com isso. Se por um lado ser mãe é um chamado ao sofrer e o pai é um chamado a morrer, ser filho é um chamado à honra. E eu fiz aqui um ciclo de honra e eu já vou caminhar para o encerramento daqui. Nós vemos o estágio da infância e o direito de um filho pequeno. Tem dois direitos, repita comigo: ouvir e obedecer. Mas o meu filho é cheio de personalidade. Irmão, na verdade você que é fraco. O pai e a mãe sentam na mesa e perguntam: filhinho, o que você quer comer? Aí o pai e a mãe deixam de comer o que quer, porque o filhinho não gosta de batata cozida, só de batatinha frita. Na minha casa ninguém nem pergunta o que tem. Parece que eu sou um ditador, né? Mas é porque eu sou mesmo. Depois a gente vai crescendo e a gente vai respeitando, mesmo discordando. Pelo menos era assim na minha época. Você não gostava de tudo que seu pai fazia, mas você, por amor à sua vida e seus dentes, você respeitava. Era ou não era? Essa parte tem que cortar, né? Não pode mais bater criança. Depois você cresce e começa a admirar o seu pai na primeira compra, na primeira dificuldade, no primeiro boleto de convênio. Você olha e fala: nossa, esse cara pagava tudo isso sozinho, meu Deus. Depois você começa a crescer e agradecer, ou viver uma maneira que honre os seus pais, que eles sintam satisfação em ser seus pais. E depois chega o tempo que talvez os seus pais precisem que você cuide deles. Que você seja o cara que empurra a cadeira, o cara que troca a fralda. E talvez seja você que precise de um filho. Eu aprendi que os pais que não valorizam a comunhão com os filhos enquanto criança, não os terão por perto depois de adulto. Hoje é seu filho que chora para você estar perto. Amanhã é você que vai chorar e ele não vai te querer. Aproveite os seus filhos. E qual é a missão que valida a sua indiferença, ou o que você entende que te libera das suas obrigações? C.S. Lewis dizia o seguinte: o amor falado se preocupa em alegrar o coração em um determinado momento, o amor praticado se preocupa em cuidar de alguém o tempo todo. Amar é mais que um sentimento, é uma decisão diária de agir em favor do outro. Tim Keller dizia o seguinte: não se trata de fingir que não está sofrendo, mas considerar o problema do outro, mesmo sabendo o tamanho da sua dor. Seus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou o pé dos discípulos a caminho da cruz. Jesus sabia que ia para a cruz e mesmo assim serviu. E se ser mãe é um chamado a sofrer, ser pai a morrer e filho a honrar, ser igreja é um chamado a ser família. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, logo somos a família de Jesus Cristo. Às vezes, algumas famílias que deveriam assumir o controle, a responsabilidade, simplesmente não conseguem mais, por vários motivos. Os pais morrem, acontece um divórcio inesperado, enfim, acontece alguma coisa, e aí uma criança... Quem estava aqui no domingo? No domingo veio uma menininha, e ela estava aqui pulando e brincando, e a mãe, triste, olhando para mim, dizendo: pastor, eu disse para ela: irmã, se ela tocar esse teclado, é só um teclado. Se um dia a gente desprezar uma criança por conta de um púlpito, então a gente falhou e deve fechar a igreja. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos a família de Deus. Logo nós precisamos cuidar uns dos outros. A igreja deve ser uma área de escape.
E aí eu devo fazer como Jesus. Jesus serve em dias bons e ruins. Jesus serviu perdoando. Jesus serviu salvando o ladrão. E Jesus serviu amando e cuidando de Maria e de João. A Bíblia diz, e o discípulo que amava ele, ou que ele amava, era João. Agora o seu melhor amigo tem uma mãe, e a sua mãe tem um filho. Jesus pensa em todo mundo, mesmo sabendo que a morte viria. O amor verdadeiro não faz apenas refletir, ele nos convoca a agir. Vamos dizer isso? O amor verdadeiro não nos faz apenas refletir. Ele nos convoca a agir. Vamos ficar em pé, nós vamos orar juntos. E aí 3 lições para a gente refletir e praticar. A primeira é, não importa o que você está enfrentando, Deus te ama. Profundamente está cuidando de cada detalhe do seu futuro. Maria não sabia, João não sabia, mas o palco das relações estava armado. Jesus havia se preocupado e Jesus vem com uma surpresa para eles. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Mesmo quando a gente deixa que as provisões de Deus passem desapercebidas, já parou para pensar que nós estamos sempre esperando que Deus faça um espetáculo? Já? Se não tiver raios e trovões, não é Deus. Escute, não é que Deus não age em raios e trovões, mas às vezes Deus age no silêncio também. Às vezes, tudo que a gente precisa de Deus é um belo não, para segurar o nosso desejo desenfreado. Os nossos desejos desenfreados são um problema. Eles vão crescendo, crescendo, a ponto de não ter mais controle e se tornarem pecados. Você começa bebendo um pouco, bebe mais um pouco, e daqui a pouco é alcoólatra. Você começa vendo um vídeo no Reels e daqui a pouco é viciado em pornografia. Os nossos desejos descontrolados ofendem o Senhor. Então, às vezes, tudo que nós precisamos é que o celular queime. Tudo que a gente precisa é ficar sem dinheiro nenhum para não poder beber. Às vezes, o não de Deus é a salvação. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não entende nada. Deus está cuidando do seu futuro, mesmo quando você não compreende o jeito dele fazer as coisas. A igreja é um lugar onde todo mundo sofre. Parece meio contra-intuitivo, mas essa é a verdade, as pessoas sofrem. Os crentes e os descrentes, os servos de Deus e os não servos, todos sofrem. A única diferença da igreja é que ninguém precisa sofrer sozinho. Aquele que se envolve com a igreja de Jesus e se permite ter alguém para pastorear, esse sofre, mas não sofre sozinho. Tem sempre uma igreja o apoiando, amém? Deus pode e quer usar as suas experiências ruins e superadas para animar e ensinar outros. Talvez o que você chama de pior momento seja o treinamento de Deus para você cuidar de outras pessoas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, bendizemos o Senhor e pedimos que o Senhor nos instrua na tua verdade, que o Senhor mude e transforme nossos corações e que nós sejamos, ó Deus, cheios da tua bondade e misericórdia, que nós venhamos nos preocupar uns com os outros, que nós venhamos ter o cuidado uns dos outros e um com os outros, a fim de que o seu nome seja glorificado. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Nós agradecemos o Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.